Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a dizer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós encontramos no Evangelho que a liturgia nos propôs uma presença muito forte de traidores entre Jesus. E o que nos deve chamar a atenção neste Evangelho é que os traidores de Jesus expostos no Evangelho de hoje não são os fariseus, não são os saduceus, não são os anciãos, não são os mestres da lei, são seus discípulos. É Judas, é Pedro, são os mais próximos de Jesus. Eu acho interessante que na medida que nós escutamos essas passagens, nós sempre nos escandalizamos com o cinismo de Judas e até mesmo com os afetos de Pedro, incapazes de permanecerem fiéis diante da dor de nosso Senhor. Todavia, se nós aprofundarmos a nossa vida, muitas vezes, se formos compor o lugar do Evangelho, nós estamos no lugar de Judas e entregamos Jesus muitas vezes por muito menos que moedas valiosas. Negamos Jesus por muito menos que uma ameaça de morte, como Pedro recebeu, se caso reconhecesse que estava andando com Jesus. Eu não conheço aquele homem, disse Pedro. Eu o entregarei com um beijo. Aquele a quem eu beijar é o Messias. Quantos beijos nós damos em Jesus quando nos reunimos nesta igreja, mas somos também aqueles que cospem no seu rosto quando pecamos deliberadamente. Quantas vezes nós somos como Pedro e diante das ameaças deste mundo somos os primeiros a dizer: eu não conheço este homem. Talvez no seu coração você relute
e diga: nunca fiz isso, Padre, graças a Deus. Aliás, é o que eu mais ouço muitas vezes antes de alguém falar sobre os próprios pecados. Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa que reza muito, mas como todos nós somos pecadores, não é hora de nós nos justificarmos. A palavra de Deus nos convida a identificarmos onde nós estamos. E quantas vezes, como eu dizia, sob ameaça, nós dizemos: não conheço aquele homem, quando falamos: eu sou católico, mas não concordo com isso. Eu sou católico, mas não entendo por que a igreja se posiciona neste mundo. Jesus se identifica com a igreja como sendo a sua cabeça. Cada vez que nós negamos aquilo que ela, como guardiã da tradição apostólica, diz, nós estamos negando a Jesus, como fez Pedro. O convite da liturgia de hoje, portanto, é que nós paremos de olhar torto para Judas. É que nós paremos de olhar torto para os traidores de Jesus, porque nós estamos aqui reunidos ouvindo a palavra, como muitas vezes estiveram ouvindo-a da boca de Jesus, esses discípulos que ao saírem o traíram. Nós traímos Jesus. Que forte é essa palavra. Ela pode soar aos nossos ouvidos, inclusive, muito dolorosa, mas é preciso que nós sintamos um pouco desta dor, porque ela nos ajuda a tomarmos um posicionamento diferente. Judas não teve coragem de voltar e se submeter à misericórdia de Deus. Pedro teve. Nesse sentido, nós temos uma possibilidade de nos identificarmos com outro discípulo, João, aquele que permaneceu ao pé da cruz e que era tão íntimo de Jesus que reclinou a cabeça sobre o seu peito. Meus irmãos, falando sobre uma perspectiva um pouco mais positiva, que cena belíssima não deve ter sido. João sentado ao lado de Jesus, curioso por saber quem era o traidor, o único que tinha intimidade suficiente para perguntar a Jesus algo tão íntimo e tão secreto. Reclinou sobre o Senhor, primeiro disse um versículo, no ombro. Depois, no versículo posterior, diz que ele repousou sobre o peito de Jesus. Nós, apesar de traidores, apesar de muitas vezes sermos aqueles que negam a Jesus, queiramos ter uma intimidade tão profunda com o Senhor, que rompamos com as nossas más inclinações, para sermos aqueles que têm uma intimidade tão profunda com o Senhor, que tem coragem de reclinar primeiro a cabeça sobre os ombros, depois sobre o peito, e quem sabe, chorar inclinado no peito de Jesus as próprias traições, para receber dele uma consolação. Esta Semana Santa e todo o culto celebrativo serve também para isso, para inclinarmos as nossas cabeças sobre o peito de Jesus, derramarmos as nossas lágrimas, ainda que sejam copiosas, para invocar de Deus, por causa da intimidade que temos com Ele. Apesar, Jesus, de eu ser assim, tenha compaixão, ama-me, quero amar-te com o mesmo amor que me ofereces. Amém.